Sem mais demora, eu quero compartilhar essa mensagem com vocês e eu peço um favor só. Presta muita atenção. Amém. Por quê? De todas as mensagens que eu já preguei na igreja, seja Marambaia ou aqui ou em qualquer outra igreja, em volume de conteúdo, essa é a maior mensagem que eu preguei em toda a minha vida. Eu pretendo terminar hoje. Se não der tempo, eu termino semana que vem. Para vocês terem uma ideia que eu falo assim, porque assim, geralmente eu faço entre 10 e 20 slides para me apoiar, para ministrar. Essa tem, se eu não me engano, 48. Não, 54, 58. Então, se você piscar, perdeu a metade da mensagem. Entendeu? Lembrando que eu vou fazer uma leitura não total, porque quem gosta de teologia sabe que eu gosto de pregar, né, os textos pelo texto. Eu não saio da Bíblia, eu fico dentro da Bíblia. Então eu prego sempre uma mensagem expositiva. Só que eu vou ler de Gênesis 11 até Gênesis 23. É coisa pra caramba. Então eu vou pular alguns versículos. Então a gente já sabe que precisa um pouquinho mais de atenção. Por quê? Pode botar lá, Terá, Arã, Abrão. Rompendo com o passado para desfrutar da promessa. Eu quero que você frise bem isso, porque hoje eu vou falar sobre um coração ardente. Mas não o coração humano ardente, como a gente vem falando todas as semanas. A gente vem falando de um coração ardente, amém? E a gente vem falando que o nosso coração precisa estar ardente. A gente precisa estar apaixonado. A gente precisa estar com a nossa vida ardendo, queimando pelos planos de Deus, amém? Só que agora a gente vai ver que Deus tem um plano também. E o coração de Deus é um coração ardente para que esse plano se cumpra nas nossas vidas. Deus, ele faz, se é que eu posso dizer assim, o impossível para que os planos dele aconteçam na nossa vida. E Deus é bom, amém? Independente da circunstância que a gente esteja vivendo. Então eu quero ler o primeiro texto aqui contigo, está em Gênesis 12, depois a gente volta para o capítulo 11, mas diz assim, Gênesis 12, 1 e 2. O Senhor disse a Abrão, lembra que ainda não mudou o nome, tá? Deus depois muda o nome dele, eu vou falar sobre isso. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Você pode dizer isso para alguém? Seja uma bênção, meu irmão. Você pode olhar para outra pessoa e dizer assim, olha, eu quero que você seja uma bênção, eu desejo isso para você. E eu acho interessante que isso daqui é uma ordem de Deus para Abraão. Seja uma bênção. Tem gente que parece que faz questão de ser atribulado, né? Mas Deus dá uma ordem para a gente ser bênção. Você pode fechar os seus olhos comigo? Bom Deus, eu te peço que essa palavra venha do teu coração, Senhor. Que essa inspiração que o Senhor me deu para colocar em slides um pensamento tenha sido inspirado totalmente por ti, para que o Nelson desapareça, para que tudo que há em mim não haja espaço, mas a sua boca fale através dos meus lábios. Eu te peço, Senhor, que tu me inspire para cada pessoa que chegou aqui hoje, desacreditado ou de alguma maneira não entendendo o propósito do Senhor nas nossas vidas, que elas possam sair daqui encorajadas a viver, Senhor, um coração ardente como o teu. Que as suas promessas se cumpram nas nossas vidas, que nossas famílias sejam uma bênção, que os nossos vizinhos reconheçam a tua presença na nossa vida, Senhor. Eu te peço isso para a glória do teu nome, que é 3 vezes santo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu sinto muito a presença de Deus aqui nesse lugar. Muito, muito mesmo a presença de Deus. Deus está aqui. A primeira coisa que eu preciso falar sobre esse texto, e eu acredito que a maioria dos irmãos aqui conhece esse texto. Quem é que nunca ouviu esse texto na vida? Ninguém, todos já conhecem, então graças a Deus. Que bom, vai adiantar bastante. Só para você entender, essa promessa que Deus fez, inicialmente não era para Abraão. Você sabia disso? Muita gente coloca essa promessa de Deus como se fosse de Abraão, mas essa promessa não era para Abraão. Pois é, fique chocado, daqui a pouco você vai ficar mais chocado ainda, porque
que a gente começa a entender que Deus, ele se move sobre a terra através das pessoas, você sabe disso. Mas quando Deus se move na terra, embora pelas pessoas, o plano de Deus não falha. Eu até brinquei ali com o Jonatas, eu falei assim, Jonatas, não é fujão não, né? Porque Jonas você sabe, né? A barriga do peixe está aí para não desmentir. Então, a gente brinca com algumas coisas para a gente perceber que Deus sempre dá uma reviravolta para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Embora 100% de livre-arbítrio Deus nos dá. Deus não impede você de romper com o seu livre-arbítrio para fazer cumprir a vontade dele. Mas a vontade dele vai se cumprir, quer seja na sua vida ou na próxima geração. Eu lembro que a Nova Vida do Alcântara gravou uma canção que ficou muito conhecida no Brasil todo, disse assim, que não passe de nós o teu espírito. Quem lembra dessa? E essa canção, ela fala assim, que não passe de nós. Eu quero ser esse cara que vai adorar, eu quero ser esse cara que vai clamar, eu quero ser esse cara que vai viver as suas promessas. Eu não quero que passe de mim para a próxima geração. Mas aqui a gente vai exatamente isso acontecendo. Por quê? Aí agora a gente volta para o capítulo 11 de novo. Olha o que Deus fala para o pai de Abraão. Não está falando para Abraão. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor, Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Ou seja, qual é o nome do neto de Terá? Ló. Está comigo ainda? Então a gente pode aqui entender que da geração de Terá temos 3 filhos e um neto. Isso que é o importante por enquanto. Foi? Aí agora a gente continua com o texto. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando seu pai ainda vivo. Ou seja, Terá viu Harã morrendo. Guarda isso, que isso é muito importante para daqui a pouco. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, e foi pai de Milca e de Isca. Entendendo esse cenário, Abraão e Naor tocaram a vida depois da morte do seu irmão Harã. Correto? Abraão, Naor e seu pai Terá. Terá ficou enguiçado, mas Naor e Abraão se casaram, tiveram filhos e começaram a tocar a vida. Gênesis 11 ainda, no verso 30 e 31. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã. Presta bem atenção. Abraão foi junto com Ló, tomado pelo seu pai. Filho de seu filho, no caso, filho de Harã. Sarai, sua nora, e de seu filho Abrão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de... O objetivo de Terá era chegar em... Então Deus colocou algo no coração de Terá. Vai para a terra de... Deus deu um destino para Terá, não para Abraão, não para Naor. Está comigo ainda? Vamos continuar com o texto, porque senão a gente foge do texto. Foram até um lugar chamado Harã. Por que o nome desse lugar era Harã, em Ur dos Caldeus? Porque era o nome do filho que ele batizou o lugar, com o nome do filho que morreu. Eles foram até um lugar onde o filho dele morreu, e ele falou, o nome desse lugar vai ser o nome do meu filho. Tipo, não sei se vocês conhecem, mas tinha um fazendeiro muito famoso no Rio de Janeiro, chamado Gonçalo. E a gente tem um município chamado... Ele morreu aonde? Deram o nome daquele lugar para aquela pessoa que era muito importante naquele lugar. Fizeram isso com Harã. Harã era muito importante para Terá. Ele deu o nome daquele lugar, o nome do filho dele, Harã. E ele foi até ali com Abraão, junto com Naor.
junto com a esposa de Abraão, junto com seu sobrinho Ló, que era filho daquele cara Harã. Estamos juntos ainda? E eles chegaram até ali e foram até Harã, onde pararam. Deus colocou então no coração de Terá um sonho por uma terra chamada Canaã. O lugar Canaã era o destino de Terá. Concorda comigo? Estamos juntos ainda? Então, a viagem para em Harã. Por quê? Porque quando Terá pega seus filhos, suas noras, seu sobrinho, seu neto, e vai todo mundo para a terra de Canaã, ele encontra no meio do caminho a sua dor. Eu não consigo imaginar a dor de um pai que perde o filho. Porque na ordem certa das coisas é o filho enterrar os pais. O filho perde o pai, perde a mãe. Essa é a ordem natural. Agora, um pai que perde um filho não é normal. Não é natural, não é a ordem das coisas. Deus não planejou assim. E eu fico imaginando, não quero nem imaginar um negócio desse que me dá vontade de chorar. Imagina, eu tenho 2 filhas e está vindo um terceiro aí que eu nunca vi. Eu nem sei se é menino ou menina. E meu coração já ferve de paixão e de amor por essa criança, que ainda não veio, não existe ainda. Na realidade, daqui de fora. Mas ali dentro do ventre já existe. Eu não consigo imaginar eu perdendo minhas filhas, uma delas. Quem quiser assistir o filme A Cabana? Se você não viu e tem coração fraco, não assista. Porque a hora de soltar aquela Joaninha, meu irmão, eu chorei igual um cabrito. Bah! Cara, que luta, cara. Que luta, não é? Quem viu sabe o que eu tô falando. Quem não viu, não veja. É um negócio terrível, eu não consigo imaginar. Por quê? Porque é a dor de um pai que perde o seu filho. Harã, quando chegou no lugar da sua dor, no lugar do seu luto, no lugar da sua... Sabe? Ele paralisou, ele não conseguiu dar continuidade mais. Você lembra quantos anos ele tinha quando teve os filhos? 70. E olha só o que diz no capítulo 11, no verso 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ele não conseguiu romper, não conseguiu avançar por causa da dor. E quantas vezes Deus dá um propósito pra gente, Deus dá uma direção pra gente, Deus dá algo pra gente realizar, e a gente fica paralisado nas nossas dores, nos nossos traumas, nas coisas que fizeram com a gente, naquilo que a gente sofreu, porque a morte de Harã era externa em Terá. Não era algo do caráter de Terá, não era algo da personalidade de Terá, não era uma falha de Terá. Era algo externo que impediu ele de continuar vivendo aquilo que Deus colocou no coração dele, que era o destino das famílias serem abençoadas na terra de Canaã. Está comigo ainda? Então a gente continua pensando dessa maneira, que a viagem parou em Harã e esse luto impediu ele de chegar no seu destino. Eu não sei, passei por situações na minha vida terríveis de dor. Quando eu assumi a igreja lá de Marambaia como pastor, rapaz, meu coração estava completamente despedaçado. Eu não tinha possibilidade, se é que eu posso dizer assim, humana, natural, nenhuma de assumir a igreja. Por quê? Primeiro, eu era novo. Na nova vida, geralmente, os pastores são ordenados a partir dos 40 anos. Eu tinha 28. Começou para entender? Aí você passa. Geralmente na nova vida os pastores são casados, eu era solteiro. Solteiro não, divorciado. Minha mulher tinha me abandonado para somar. Meu pai, que era o meu pastor, abandonou a minha casa, minha família, abandonou todo mundo e a gente não tinha o que comer dentro de casa. Abria os armários, não tinha comida. Cenário bom para começar um ministério, né? Vamos cheio de fé, vamos começar essa igreja. Eu tinha todas as desculpas para dar
para esse negócio não dar certo. Eu recebi uma visita de um pastor muito querido mesmo, amigo. Até hoje a gente se fala com muito respeito, com muito carinho. Ele chegou: meu filho, você trabalhava com o que antes de ser pastor? Mas eu era designer gráfico. Ele falou: você arruma um emprego na tua área, essa igreja vai falir em 6 meses. Um apoio. Em cima de toda a dor que eu já vinha sofrendo, né? De ter o coração partido pela mulher, ter o coração partido do herói. Meu pai era meu herói, cara. Você não tem noção. Brigava na escola por causa do meu pai. O pessoal falava assim: pastor é tudo ladrão. Eu, assim, meu pai não é. Mas não era mesmo não, graças a Deus. Tem outras falhas. Mas essa, ele não tem não. Ele pode ter abandonado minha mãe, foi embora com a diaconisa, mas isso aí é outro problema. Por que eu estou rindo? Porque a dor não pode paralisar a gente na nossa caminhada. Tem dores que paralisam a gente, tem luto que paralisa a gente, tem feridas da nossa alma que faz a gente paralisar no meio do caminho. E agora que você sofreu, vai fazer o que com essa ferida? Aí alguém me disse que o tempo sara todas as feridas. Você já ouviu isso? O tempo. Não é romântico falar isso? O tempo. Aí eu comecei a pensar nisso. Porque eu sou um ser pensante. Muito pensante. Às vezes pensante até demais. E eu fiquei pensando, cara, você sabe quem é o pai da eternidade? Se o tempo cura todas as coisas, o próprio Deus, da sua essência eterna, colocou sobre mim e você o poder dele para sarar todas essas feridas. O problema é que algumas pessoas ficam estacionadas em Harã, na sua dor, no seu luto, e ficam impedidos de continuar com a sua chamada, com o seu destino, com o seu propósito, de levar a sua família até o lugar onde Deus planejou para eles. Então, provavelmente, Abraão, na sua infância inteira, ouvia e sonhava com um lugar chamado Canaã. Olha, a gente saiu da nossa terra, de Ur dos Caldeus, e a gente vai para Canaã. Mas ele nunca chegou em Canaã, ele sempre estava estacionado em Harã, e o pai dele não saía do lugar. Mas ele ouvia: não, Deus tem uma terra para gente, Deus tem um lugar para gente. Esse lugar é uma terra que mana leite e mel, é uma terra boa, é uma terra maravilhosa, e a gente vai para lá. Mas Abraão nunca saía do lugar. Eu não sei você, mas eu já senti que a minha vida não estava andando. Parecia que tudo que eu fazia era insuficiente para eu chegar no lugar que Deus tinha colocado no meu coração. Aqueles sonhos pareciam distantes demais. A vida não saía do lugar. Só para a gente contextualizar. Você já passou por isso? Eu estava falando... eu estava falando com o Anderson. Foi ontem que a gente estava falando da casa. Ontem. O diácono Anderson mora numa casa maravilhosa, irmãos. É um sonho de casa. Não, é sério. A casa dele tem banheira na suíte do quarto do casal. Eu falei pra ele que eu vou pagar um dia pra ele ir embora, pra eu levar a Letícia lá, dar um banho lá no neném. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas se você aceitar... Tô brincando. Tô brincando. Tá gravando? Edu, depois, ó. Mas o que acontece? Quantas vezes o Anderson chegou na minha casa e falou assim: pastor, eu estou achando que Deus não tem para mim comprar uma casa para mim. Eu vou viver de aluguel para sempre mesmo. Eu vejo fulano comprando casa, Beltrano comprando casa, Cicano. Aí ele falou para mim: o meu filho comprou uma casa. E eu não comprei ainda. E eu sempre falando uma palavra de fé: não, cara, não guarda isso no seu coração, Deus tem algo bom para você, tem algo melhor para você. E ele achou uma casa muito legal, não foi? Lá em Marambaia. E aí ele achou uma casa com um terreno enorme, uma casa muito boa. E aí estava dando tudo 80% certo. Mas quando chegou nos trâmites finais para pegar a documentação, deu um trem errado lá que desandou tudo e ele não pôde comprar aquela casa. E aí eu lembro desse dia como se fosse hoje. Ele chegou chorando para mim e falou assim: eu preciso aprender a me conformar, que eu não tenho condições de ter uma casa. E aí a gente junto em oração, a gente chora junto também, né? A gente ri muito junto, mas a gente chora junto também.
Eu falei para ele assim, meu amigo, se Deus não permitiu que você comprasse lá, é porque Deus tem algo muito melhor para você. Passou-se alguns meses e ele chegou lá na minha casa, pastor, você não vai acreditar. Sem precisar de passar por banco, financeira, nada disso. De boca, o cara vendeu uma casa que é absurdamente melhor do que todas que ele já morou na vida inteira. E a gente, quando tem confraternização dos supervisores para fazer, a gente vai na casa dele. Por quê? Porque às vezes aquelas dores que a gente vem passando no passado querem influenciar e querem paralisar a gente acha que não é bom o suficiente, a gente acha que Deus não tem aquilo pra gente, a gente fica sonhando com aquilo que está no futuro, como se Deus não tivesse o desejo de dar exatamente algo melhor e maior do que a gente pediu ou pensou. Deus é poderoso para fazer. Então, eu quero dizer que o que Deus quer realizar não tem a ver com você. Porque se você não clamar, as pedras clamarão. Se você não fizer, Deus vai fazer de algum jeito ou de outro. Ele vai levantar outra geração, ele vai levantar outras pessoas. E eu lembro de uma vez que, numa reunião, eu estava reunido com os diáconos, e aí a gente ficou numa reunião um pouco mais acalorada, que reunião diaconal. Você sabe, né? Como diz o diácono nosso, o pau tora. O negócio estava bem acalorado, eu falei assim, gente, se vocês não fizerem nada, se eu não fizer nada, Deus vai levantar outras pessoas, porque aqui ninguém é maior do que o plano de Deus. A igreja Marambaia não voltou a crescer e se está estabelecida por causa do Nelson, apesar de mim. Eu ouvi ontem uma frase que eu achei muito legal. Eu sou a pior variável para que a igreja dê certo. Tudo pode dar certo se não existir seres humanos. Porque as pessoas falham. Então, a pior variável sempre é o ser humano, sou eu. De tudo que a gente está vivendo, coisas boas, amém? A igreja crescendo, sonhando. Ontem a gente estava aqui na reunião ministerial planejando colocar um telhadão aqui. Tudo isso não vale nada se não for pela causa do reino. Se não for com a motivação certa. Então, eu quero que você pense nisso. Deus vai fazer o plano dele se cumprir. Quer seja com você, quer seja sem você. E eu prefiro que eu seja usado por Deus. Eu prefiro que Deus me use. E aí a gente continua no texto. Agora não no capítulo 11, no capítulo 12. E o Senhor disse a Abraão, presta bem atenção, Deus colocou um sonho no coração de Terá. Terá morreu em Harã. Ele não deu continuidade com o caminho. Aí Deus diz para Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não poderia chegar aqui e dizer, olha, e vá para Canaã. Você sabe por que Deus não falou Canaã? Porque Abraão estava traumatizado. Ele viu o pai dele falando de Canaã. Ele viu os irmãos dele falando de Canaã. Ele e a esposa provavelmente tinham conversado a respeito disso. Olha, qualquer dia desse o pai vai levantar a tenda e a gente vai lá para Canaã. Se Deus falasse que ia para Canaã, depois da morte do irmão, depois da morte do pai, provavelmente ia dar o gatilho em Abraão. Não, melhor não, vou morrer. Vai dar alguma coisa errada aí nesse caminho aí. E olha só, o verso 2. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Lembra que a gente leu no capítulo 11 que Sara era estéril? Deus deu uma esperança de algo que era novo para Abraão. Ele sonhava em ter filhos e não tinha conseguido. Tá, Deus colocou no sonho do coração do meu pai a terra de Canaã. No meu ele colocou um filho. E aí a gente continua no verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Vocês serão benditas... Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, se Deus não cumpriu na vida de Abraão, ele vai cumprir na vida do filho de Abraão, de Terá, perdão. Se ele não cumpriu na vida de Terá, ele vai cumprir na vida do filho de Terá, em Abraão. Então, o destino é de Deus, o propósito é de Deus,
a glória é de Deus, os sonhos são de Deus, as bênçãos das outras famílias que virão depois de você são de Deus. Porque a gente está aqui em Maria Paula construindo algo muito maior do que o Nelson. Muito maior do que cada um que está aqui. E eu profetizo em nome de Jesus que será uma igreja para as próximas gerações. Uma igreja forte, sabe, que cuida das famílias. Ontem estava a Laura falando assim, pastor, você já notou que a igreja está cheia de professora? Tem muitas professoras aqui. Tem secretária de escola. Sabia disso? Professor de história, cadê ali? Professor de história, professor de educação física, professor do... E aí eu fiquei pensando assim, cara, e se... Minha cabeça pensante, né? Porque lá em Marambaia, a minha mãe abriu uma escola há 15 anos atrás. E a escola não foi à frente por causa de uma dor dela, que ela se divorciou do meu pai e ela fechou a escola por causa disso. Mas se Deus não cumpriu na vida do Terá, só deixa aí no alto. Pula só o versículo aí do 12:3 e a gente vai para o próximo. Abraão viu o seu pai desistir do destino por causa da dor. Abraão viu isso. O pai dele desistiu por causa da dor, da morte do filho. Mas olha o que acontece no capítulo 13, no verso 1. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele, a sua mulher, tudo que ele tinha, e Ló foi com ele. Deus deu uma ordem explícita para Abraão. Sai da sua casa e da sua... Com todo amor e carinho. Quem casa quer? Deus tem promessa para você, mas se você ficar grudado com... Calma aí. Aleluia. Entendesse? Entendesse ou não entendesse? Às vezes a gente quer carregar gente que não vai estar no nosso propósito. Às vezes a gente quer carregar gente que não está no nosso destino. A gente vai carregar gente que a gente acha que merece o nosso apoio, a nossa cobertura, o nosso... Sabe? Quem era Ló? Alguém sabe quem era Ló? Lembra? Falei no começo. Supletivo. Era o neto de Terá, o filho de Arã, aquele cara que morreu. Ele trouxe aquela pessoa que simbolizava a dor do seu avô. Aquela dor de Terá, ele trouxe junto com ele, caminhando junto com ele. Por isso que Deus não disse Canaã. Deus não podia dar destino enquanto ele tivesse alguém que pudesse roubar o propósito de Deus na vida dele. É por isso que às vezes você não entende por que você não funciona em alguns ambientes mais. Agora eu aceitei a Jesus. E aí eu tinha uma roda de amigos. Só que agora eu não funciono mais naquela roda de amigos, porque todo mundo bebe. E eu não bebo mais. Todo mundo fuma e eu não fumo mais. Todo mundo se veste com roupa indecente, agora eu me visto bem, eu me visto coberto. E aí eu não funciono mais naquele ambiente. Todo mundo fica apostando no Bet e no Tigrinho. E eu não funciono mais nesse ambiente. E é nessa hora que a gente precisa despedir de alguns lós da nossa caminhada, algumas dores, alguns traumas, algumas coisas. Só que a gente insiste em carregar. A gente insiste em trazer com a gente. Tem algo maravilhoso na outra, ali na frente, mas a gente está carregando a nossa dor. Pesos desnecessários, bagagem desnecessário. Eu acho interessante que Ló ia com ele e essa era a personificação da dor do seu pai. E acompanhava Abraão por onde quer que ele fosse. Abraão ia para a direita, a dor ia junto com ele. Aí para a esquerda, a dor estava junto com ele. E olha o que aconteceu. No capítulo 13, no verso 6. A terra não podia sustentá-los. Deus abençoou Abraão. Porque Deus estava abençoando Abraão, quem estava recebendo de lambuja? Ló. E é normal que isso aconteça. Porque Deus deu para Noé
a salvação para ele e para a esposa. Mas quem ganhou de lambuja? Cã, São, Sem, Jafé e as esposas. Então quem está perto de você vai ser abençoado também, amém? Por onde você passar, todo mundo que estiver contigo vai ser abençoado. Você vai estar andando, a bênção de Deus está sobre a sua vida, as pessoas que estão à sua volta vão ser abençoadas. Mas, olha o que acontece, a terra já não podia sustentá-los mais, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar na companhia um do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Que às vezes aquilo que Deus está fazendo na minha vida e aquilo que Deus tem para fazer na sua vida atrita. O problema é que a gente não sabe lidar com os atritos. A gente não sabe lidar com o confronto. E aí olha o que aconteceu. Nesse tempo, os cananeus, ferezeus habitavam nessa terra. Então, Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre você e os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes. A gente é chegado. Estamos juntos. Junto e misturado. Isso não dá. A gente não pode discutir. Então, Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de... Ló foi morar nas cidades da campina e armando suas tendas até... Percebe que agora eles se separaram. Ló foi para onde? Para Sodoma. E Abraão? Onde Deus queria levar Abraão? Quando ele se separa, depois da separação entre Ló e Abraão, Deus promete uma terra. Canaã. Pronto, chegou. É aqui. E aí olha só o que o Senhor disse, versículos 14 e 15. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos, olhe para onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você, a sua descendência, para sempre. Deus só abre os olhos da visão quando a gente decide fazer aquilo que Deus ordenou, não aquilo que a gente quer fazer. Porque tem coisa que a gente quer fazer, mas não está na vontade de Deus. Eu quero, mas Deus quer. Mas eu quero. Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio, pode continuar caminhando com Ló enquanto você quiser, até o dia que Deus, com você romper, e aí Deus vai abrir seus olhos para a visão que Deus tem para você. Deus não abriu a visão dele, Deus não deu a ele a direção até que ele obedecesse completamente. Porque o sonho de Abraão era ter um filho. Ele não tinha filhos. O irmão dele teve, mas era órfão. O que ele fez? Pegou o filho do irmão para ser seu e caminhava com ele por toda parte. Esse aqui é meu filho. Meu garoto, joga bola pra caramba. Já viu os pais que é orgulhoso do filho pereba? Os garotos jogam nada. Eu fico vendo o pai de Eduardo falando: olha meu filho, jogando uma garrafa pra cima de mim, Edu. Poxa. Pior é Lucas, que a esposa dele que fala, né? Joga pra caramba. Abraão era esse cara que estava cuidando do sobrinho como se fosse filho. E olha só o que Deus promete. Depois que ele abandona Ló, sai, né? Desata ali. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque darei a você. É como se Deus tivesse dito: chegou, pronto, você está no lugar que eu queria que você estivesse. Você chegou no seu destino. E eu acho interessante porque quando ele chega no destino, Deus promete novamente filhos.
Percebe que Sara continuou estéril enquanto Ló estava com eles? Vou continuar, que senão vai dar muito caldo. Tem muita coisa para falar, são muitas nuances. Então, Abraão amava Ló como se fosse o seu próprio filho, mas Deus permitiu essa separação para testar o coração de Abraão. Muita gente não entende o teste que Deus deu para Abraão. Alguém que já entendeu por que ele pediu um filho, Isaac? Que Deus ruim, queria sacrifício de criança, parece, né, o Moloque lá. Não, cara. Deus não queria Isaac. Deus não tinha interesse nenhum em Isaac. Deus, ele queria toda a humanidade, ele tem todos os filhos, é tudo dele. Ele não precisava de Isaac. Né? Igual aquela mulher na beira do poço. Jesus fala, eu tenho sede. Você acha mesmo que Jesus precisava daquela água que aquela mulher ia levar? Sendo que ele diz, a água que você me der, eu vou voltar a ter sede. Mas se eu te der água, vai jorrar um rio do seu interior. Deus queria um filho, Isaac, para dar uma grande nação. Jesus queria um copo de água para dar um rio a jorrar. Deus sempre tem muito mais do que você tem a oferecer. O problema não é o que você tem a oferecer, é aquilo que Deus pode te dar. E Ele testa o seu coração para ver até onde você está disposto a entregar. Só que aquele queridinho, o Ló, queridinho de Abraão, o filhotinho dele que ele criou, né, que ele trouxe com ele, que caminhava com ele, passou um perrengue. Você já acudiu alguém que estava no perrengue? Não, né? Graças a Deus, mas eu já corri bastante. Então os perrengues que eu lembro assim, o sangue de Jesus tem poder de entrar na boca de fumo para pegar gente quase semi-morta. É coisa de pastor, né? Olha, meu irmão cantou a mulher do dono da boca. O dono da boca deu uma coça nele. Ele tá lá debaixo do pé do dono da boca, diz que vai morrer. E aí eu fui lá, eu conheci o dono da boca. Peguei o cara assim, ó, pelo arame. Ele tava enrolado de fio. Peguei pelo fio assim, ó, puxando ele para fora. Pesado. Não sei se eu que sou fraco ou ele que era pesado de verdade. Botei no meu carro, sanguentou tudo. Tive de lavar os bancos depois para higienizar. Parei no posto de gasolina. Eu falei assim, eu tenho que soltar esse cara aqui para chegar no hospital. Imagina, chegar no hospital com um cara todo amarrado, assim, ensanguentado. Eu falei assim, esse cara é um assassino. Eu parei no posto de gasolina para soltar. Aí os caras começaram a gritar, e ali, o cara tá matando o outro, o cara tá matando o outro. Eu entrei no carro e vim direto para Alberto Torres. Coisa de pastor. Não quer não? O próximo é tu, tá no curso já. Tá lascado na bola de fogo. A gente ajuda as pessoas, não ajuda? Você vê o cara com necessidade, você não vai lá para acudir? Não vai lá para colher? Para servir em amor? Olha o que acontece. Agora a gente passou do capítulo 13 para o 14. Tá? Só para a gente lembrar. A gente já leu 11, 12, 13, 14. Não viu? Estou na metade ainda, gente. Meu Deus. Tem meia hora? Deixa eu ver. Meia hora, certinho. 14, no verso 11. Diz assim, os reis vitoriosos se juntaram, vários reis, para lutar contra Sodoma e Gomorra. E aí, eles destruíram as duas cidades de Sodoma e Gomorra. Dizimaram. E aí, olha o que diz. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de o queridinho de Abraão, o meu sobrinho amado, o meu filhão. Pegaram ele junto. O sobrinho de Ló, que morava em Sodoma, os seus bens, e partiram. Entendeu a cena? Abraão estava em Canaã. Ló estava nas redondezas de Sodoma. 5 reis se juntaram, rebentaram, ganharam, levaram os homens como escravos. E aí pegaram todos os bens. O verso 14. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso. Ah, menina. Sei não. Quando ele soube, ele fez sair 318 homens. Você lembra da campanha dos 318? É daqui que saiu essa passagem aí de 318. 318 dos mais capazes. Só maromba. Tipo assim, Eduardo, o outro Eduardo, Lucas,
E Robson, tá tudo ali, ó, só os maromba. 300, coitado, né? O Ló vai ficar, tô brincando. Pegou os 318 melhores homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, ou seja, gente de confiança, e perseguiu os inimigos até Dan. Rebentou. 5 reis destruíram 2 cidades. Abraão, sem um exército, pegou só 318 dos homens dele. Falou assim, a gente vai arrebentar a boca do balão. A gente vai lá só para tirar meu sobrinho de lá. Mas o negócio foi tão feio que ele derrotou completamente 5 exércitos. Você tem noção o que é sangue no zóio? E aí ele trouxe todas as riquezas de Sodoma, de Gomorra e de mais 5 reis. Só para... É que eu não vou ler todo o texto todinho, mas só para você ter ideia, os reis de Gomorra e de Sodoma ficaram tão apavorados com o negócio, assim, pô, devolve pra gente uns trem aí. Só um pouquinho. Abraão disse assim, olha, eu não quero nada, nem uma fivela de sandália. Eu quero que você dê comida para os 318 homens que lutaram comigo na batalha. Eu vou dar o dízimo de tudo que eu recebi para Melquisedeque. E depois você fica com tudo, para você não dizer que eu enriqueci por causa do dinheiro que eu tomei dos caras lá que pegaram de vocês. Entendeu? Nem o cadastro da sandália. Só um cadacinho, né? Versículo 16, Gênesis 14, 16. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló. Aí, garoto. Pô, tamo junto, parceiro. Te trouxe de volta. Se mete nas enracadas. Tá comigo? Tá com o pai? Entendeu? Trouxe os bens e ainda as mulheres e povo. O capítulo 15, Deus faz aliança com Abraão de novo, dizendo que as descendências saíam dele, não era Ló que era descendente dele. Ele falou, vai sair de você. É de você que eu quero, Abraão. Abraão, então beleza. Então vai ser... Não, calma aí. Eliezer, ele é nosso servo aqui, Eliezer é o cara. Ele está sempre comigo, ele é um bom servo. O Damasceno, Deus disse, vai sair de você. Abraão, é de você que vai sair essa criança. Capítulo 16. Sarai, poxa, meu filho, você sabe que 100 anos, né? Já tá meio velho. Naquela época não tinha aqueles comprimidos de hoje em dia. Não tinha ajuda dos universitários. Era na força do amor. E aí Sarai falou assim, eu tô ficando velha. Tu também tá ficando velho. Tem uma serva aqui, ó, H, ela é novinha. Você toma ela e aí vai sair um filho de onde? De você. Deus não falou que era de você? Tem gente que quer ajudar Deus. Mas quando a gente quer ajudar Deus, a gente só piora as coisas. A gente só piora quando a gente quer ajudar Deus. Deus sabe de tudo, da maneira correta, da maneira perfeita. Mas a gente cisma de achar que a gente sabe mais que Deus. Esse foi o mesmo problema de Eva quando ela ouviu a serpente. Você não sabe que Deus sabe que você não sabe. Deus conhece o bem e o mal, você só conhece o bem. Mas se você souber o bem e o mal igual a Deus, a gente sempre se coloca nessa arrogância. Eu quero ser igual a Deus, saber a mesma coisa que Deus. Eu quero ajudar Deus. Sou melhor que Deus, eu vou ajudar ele. Toma a serva aí. As guerras lá no Oriente, até hoje. Os ismaelitas e os israelitas. Para quem não conhece, a faixa de Gaza é isso que está acontecendo. Os filhos de Abraão, descendente de Isaac e descendente de Ismael, até hoje estão em guerra. Por causa dessa pessoa que quis ajudar Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus sabe de tudo. Você não sabe de nada, inocente. Mentira ou verdade? Isso no capítulo 16. Agora vamos passar para o capítulo 17. Deus muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Isso muda a identidade. Muita gente é chamada pelo seu passado, mas Deus quer te chamar pelo seu destino.
Tem gente que é chamada, você é um alcoólatra, mas isso é o seu passado. Deus quer te chamar de homem vitorioso, sabe, vencedor. Você era uma rapariga. Mas Deus quer te chamar de mulher preciosa, que vale mais do que os rubis. Deus quer te chamar pelo seu destino, não pelo seu passado. Isso muda a relação que você tem consigo mesmo. Quando você se olha no espelho, você percebe a diferença que Deus está fazendo. Começa de dentro, mas vem transbordando para fora. Tudo, quando Deus começa a mudar, Ele muda de dentro para fora. E olha o que diz no capítulo 17, no verso 19. Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você chamará de Isaque. Deus falou que era o filho de Agar? Não. Por quê? Porque não era filho de Sara. Deus disse que era o filho de Sara. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, querido, por mais difícil que esteja, por mais complicado que possa parecer, por mais impossível que possa soar, não desista das promessas de Deus para a sua vida. Não desista dos planos que Deus tem colocado a respeito de você. Ontem eu ouvi uma frase que me impactou muito. Disse assim, se você não consegue acreditar no não crente, como você consegue acreditar em você? Porque Jesus acredita em você e você não consegue acreditar em quem Jesus acredita? Então não existe um ser humano sobre a face da terra que a gente não deva investir na vida dele, que a gente deva acreditar que ele pode ser uma pessoa melhor, que ele pode prosperar, que ele vai ser uma bênção, porque existe uma promessa a partir de Abraão, para minha família, que a minha família seria bendita. Só que, às vezes a gente até ri das promessas de Deus. E é claro que eu vou falar do versículo, né, que está aqui no capítulo 18 agora, que a gente passou. 18, no verso 10 e 11, diz assim, um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz o seu filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Alguém sabe o que é o costume das mulheres? A menstruação, o ciclo menstrual. Ela já tinha parado com esse... Tá com menos pausa. Quando ela ouviu o anjo falando isso para Abraão, o que ela fez? Quanta outra melhor que essa? O stand-up, troca aqui, eu quero... Tiago Ventura. Não, Tiago Ventura não. Xinga muito palavrão. Xinga muito palavrão. Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de véia. E o velho, também o meu senhor, terei ainda, presta bem atenção na palavra que está escrito aqui, prazer. Quem é que é casado? Aleluia. 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 Eu tô entendendo. Presta bem atenção. O prazer que está falando aqui não é do marido, tá? Olha só. Sara falando. Porque tem homem que só pensa nele. Igual coelho, já viram o vídeo do coelho? Cai duro assim. Tem uns caras que só pensam nele, meu irmão. Agora continua rindo. Continua rindo. Oi, pra cair o tablet. Silêncio da morte. Às vezes o casal fica brigando. Por quê? Porque eles não se entendem no prazer. E aí, não tendo a alegria de viver, sem vontade de cantar uma bela canção, sem estar com a pele rejuvenescida. E ela fala aqui, ó. Quem está falando? Sou eu? Não. A Bíblia está falando que Sara falou isso. Ela falou dentro dela mesmo, pro anjo. Então, o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Será verdade que
darei ainda a luz sendo velha? Essa foi a pergunta de Sara. Posso? Será possível? Porque tem coisas que Deus fala pra gente e a gente olha para a realidade. Quem entrou aqui antes da gente fazer essa obra de reforma aqui nesse coisa? Eu lembro que todo mundo com uma boca só fala assim, pastor, não. Não, pastor. Mas o que eu estava vendo não era só esse lugar aqui. Eu estava vendo um outro destino. É aqui atrás. Aí você pode dizer assim, pastor, mas por que a gente vai fazer esse telhado aqui em cima e fazer aqui primeiro a nave da igreja na frente? Espera, menino. No tempo de Deus as coisas acontecem. Não é no nosso tempo. Sendo ainda velha, parece impossível, tudo dando certo para dar errado. Dali para frente era só para trás. E Deus disse, vai ser assim. E agora, entre o que Deus falou e a verdade da realidade, você fica com o quê? Entre o que Deus disse e o que seus olhos conseguem enxergar, que a água afunda. E se Jesus disse, vem, eu vou afundar dentro do mar. Se Deus disse, Moisés, diga ao meu povo que marche, o mar se abre. Se eu fosse Pedro andando sobre as águas, a realidade e a palavra de Deus sempre vai prevalecer. Então, Deus começa aqui a interceder, Abraão começa a interceder por Ló. Por quê? Que nesse episódio que um anjo apareceu para ele, estava dizendo assim, eu vou lá em Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até no céu, e eu vou destruir aquela cidade, tintim por tintim. Não vai sobrar nada. E Abraão começou a falar, não, se tiver 50, se tiver 100, se tiver 10, se tiver 1. Aí Deus livrou Ló. Percebe o carinho de Abraão por Ló? Já livrou ele dos 5 reis lá. Agora está livrando ele de novo de ser atacado no meio da cidade lá de Sodoma e Gomorra. Assim, verso 22, de 18 de Gênesis. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Aproximando-se, Abraão perguntou, será que vai destruir justo com ímpio? Abraão começa a interrogar, não quero que destrua aquela cidade por causa do meu sobrinho. Você pode matar todo mundo, mas ele não. Você está entendendo? O carinho paterno de Abraão por Ló. E Deus está vendo, Deus conhece o coração, Deus conhece a sua história, Ele sabe o que você faz. E Ele viu Abraão, vez após vez, cuidando de Ló, levando ele daqui, defendendo ele de lá, como um filho. E agora, no capítulo 21, estamos comigo ainda? A gente agora dá avançando. Capítulo 21, Isaac nasce, filho da promessa. Aleluia. Você pode dar graças a Deus? Eu ouvi algumas pessoas testemunhando aqui, né? A Renata e outras pessoas falando assim, pastor, tudo que eu orei para eu viver, eu estou vivendo agora. Deus está realizando meus sonhos, Deus está realizando tudo aquilo que eu pedi em oração, Deus está realizando. Quantas coisas Deus está fazendo, coisas maravilhosas, milagres extraordinários. Amém? Deus é bom. Agora, presta bem atenção no detalhe. Verso 5 e 6 de Gênesis 21. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de rir, de sorriso. Todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Deus me deu uma bênção tão esmagadora que eu me alegrei, e quem estava à minha volta se alegrou comigo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você está entendendo o que aconteceu aqui? O riso de Abraão e de Sara estava no seu filho. Deus deu uma promessa, e Deus cumpriu essa promessa. Deus realizou os sonhos de Abraão dentro de Sara. O que parecia impossível, agora era realidade. Nasceu o menino, nasceu a criança. Só que, quando Deus realiza o sonho, Deus realizou a promessa de dar seu filho,
a gente precisa aprender a lidar com os erros do passado. Porque às vezes a gente pensa que o nosso passado não volta para assombrar a gente. Porque a gente acha que vai tocar a vida, a gente vai fugir daqui para lá e dali para acolá, e a gente troca da célula daqui para a célula de lá, porque eu não gosto do fulano, porque eu não gosto do ciclano, porque eu vou ter esse discipulador aqui, não é muito legal, ele não é a minha cara, e você quer assim... Mas o passado volta. Capítulo 21, versos 9 e 10. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Isaquinho, o filho da promessa. Olha só que absurdo. Pode um negócio desse? Estava zombando do garoto. Então Sara disse a Abraão: manda embora essa mulher. Eu não quero ver ela pintada de ouro. Sobe. Por quê? Porque tinha tocado no queridinho dela, na promessinha dela, no sorriso dela, na alegria dela. Às vezes a gente lida com as promessas de Deus como se a promessa de Deus fosse maior do que o próprio Deus. Deus deu, mas agora eu valorizo mais a promessa do que o Deus. Meu Deus. Você está comigo ainda? Foi Deus que deu. Mas agora, ao invés de eu valorizar o Deus que me deu, eu valorizo aquilo que me foi dado. E eu lembro de alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu estava no shopping ali de Partage, ali de Alcântara, São Gonçalo. Deixei Lana e Letícia no médico para fazer uns exames. Estava com fome, fui no shopping para almoçar. Cheguei lá no shopping, pedi minha comida, colocou, e eu estou observando uma pessoa que estava na mesa da frente. Uma mãe e um filho. O filho tocando terror na terra. E a mãe com o olho no celular. Em Marte. Não estava ali. Eu estava em qualquer outro lugar, menos ali. E a criança fazia bagunça e você falava: mamãe, olha o que eu estou fazendo. E plantava bananeira, e jogava suco nos outros, e fazia, jogava, pintou o caneco. Sujou a mesa toda. E a mãe ali, ó, em outro planeta. E eu fico me perguntando, o que aconteceria com essa mesma pessoa se o filho dela caísse doente? Se alguém sequestrasse? Se acontecesse alguma coisa terrível? Ela ia dizer: meu Deus, meu filho. Na prática, eu acho que ela sofreria mais se perdesse o celular. Porque às vezes a gente valoriza aquilo que não tem valor. E muitas pessoas procuram a Deus, procurando as bênçãos de Deus, como se Deus fosse um Papai Noel, que a gente senta no colo dele, bota isso na nossa listinha de desejos, ele realiza aquilo numa data específica e a gente só volta no ano que vem, porque eu não tenho interesse nele, só no que ele pode me oferecer. E se Deus não me dá, Deus é mau, Deus não é bom. E agora, ela está querendo se livrar do problema, do incômodo. Verso 11 de 21. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Ismael não deixou de ser filho de Abraão por causa da ira de Sara. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência, mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Deus não abandonou Ismael, por isso que prosperou, por isso que cresceu, por isso que aumentou e está aí até hoje, atritando, porque a gente quer ajudar Deus. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão, um odre com água, e pôs sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Tem coisas que a gente precisa voltar no passado, revisitar no passado, e a gente precisa acertar as contas.
Porque senão a nossa dor... Você lembra da dor, né? Do irmão, do pai, do carregar Ló. São coisas que a gente vem carregando, a vida vai mudando. As coisas vão acontecendo. Parece que o cenário vai mudando. E agora? Preciso lidar com o passado. E ele resolve o problema do passado. Agora, como que Abraão vai provar que Deus é mais importante que a promessa? Porque Deus conhece o coração de Abraão. Ele cuidou de Ló como se fosse o filho. Ele viu 5 reis se levantando e ele foi lá para enfrentar 5 reis em favor do seu filho, Ló, seu filhão. Ele viu os anjos descendo do céu para destruir a terra de Sodoma e Gomorra. E ele se colocou diante de Deus para interceder pela cidade por causa do sobrinho, que não era filho, não tinha nascido, carne da sua carne. Imagina Isaac, o filho da promessa. Aquele que Deus prometeu e cumpriu de maneira impossível. Você está comigo ainda? Agora no capítulo 22. Passou. Estamos juntos ainda? Depois dessas coisas, verso 1. Deus pôs Abraão à prova. Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único. Percebe que aí ele esquece de Ló, percebe que Deus esquece de Ismael, e agora ele lida com o seu único filho, Isaque, a quem você ama. E está isso bem explícito no texto. Aquele que você ama. Aquele que você ensinou a jogar bola. Aquele que você ensinou a andar de bicicleta. Aquele que você treinou ele para ser o melhor, a sua posteridade. Aquele que você está dando todas as ferramentas, todas as suas riquezas vão para ele. Tudo que você tem, tudo que você é, você está depositando sobre a vida dele. Aquele que você ama. Aquele que você confia cegamente. Vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Se Deus pedisse você a maior promessa que ele já te deu, a maior promessa, eu não consigo me imaginar na posição de Abraão. Eu amo demais as minhas filhas. Estava vendo lama enorme, cara. Não consigo me imaginar, me ver numa situação dessa. Deus fala assim: eu quero lama. Não consigo. Eu sou fleumático. Não consigo me imaginar nessa cena. E Deus pede. E ele dá a dica ainda: o filho que você ama. Ele não diz só eu quero o Isaac. Ele ainda coloca o amor que Abraão tem. Eu quero esse garoto aí. O amor, o seu amor. Onde você está colocando o seu coração? O que tem de mais precioso? E Deus falou com ele um dia. O verso 3. Na manhã seguinte. Na manhã seguinte. No outro dia, é para a hora. Deus falou, eu vou resolver. Eu não vou ficar guardando, alimentando dentro de mim sentimentos pelas promessas, porque Deus é o Deus das promessas. Ele é muito maior do que aquilo que ele me prometeu. Então, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia ordenado. Verso 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar de cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Eu não sei você, mas eu não consigo ler esse texto sem entender que Deus me ama. Que Deus não queria Isaque. Deus queria o coração de Abraão.
um coração ardente por Ele, pela presença dEle, por quem Ele é e não pelas promessas, não pelo destino de Canaã. Por nada, para Abraão o que mais importava era Deus, a sua presença e obedecer à sua vontade. E eu vejo pessoas que negociam por causa de 4 dias no carnaval a sua vida com Deus. Pessoas que trocam pelas redes sociais, o navegador privado com pornografia, os contatinhos, os nudes, os OnlyFans. Eu não sei o que Deus está falando contigo hoje, mas estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Mas do céu, o anjo do Senhor clamou, chamou Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Ele disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Aqui, Abraão tipifica o próprio Deus, que por amor a mim e a você, não nega o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo. E ele não permitiu que a mão da faca ficasse erguida, ele feriu Jesus Cristo, até morte, morte de cruz, para que você e eu tivéssemos vida, e vida com abundância, a vida eterna, o perdão dos pecados. Deus sabe o que precisava fazer, resolveu o pecado, e da mesma maneira como ele fez com Abraão, ele se colocou com esse mesmo coração ardente de amor pelos perdidos. E a minha pergunta para você hoje, será que o nosso coração é ardente o suficiente para entregar o nosso Isaac? O objeto do nosso amor? O nosso sorriso, a nossa alegria? Porque é muito fácil a gente cantar, olha, eu vou me gastar, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Será que se a gente perdesse o nosso emprego, a nossa casa, a nossa saúde, a gente continuaria com ele? Obedecendo, cumprindo sua chamada? Na cabeça de Abraão, o que passava? Você tem ideia do que passava na cabeça de Abraão? Porque ele foi no dia seguinte. Deus falou hoje, no dia seguinte eu vou cumprir aquilo que Deus me ordenou. Agora, olha para a pessoa que está do seu lado com muito carinho, olha para ela e fala assim, isso aqui é que é o pai da fé. Porque Abraão não viveu milagre nenhum, você sabia? Ele não tocou na rocha para jorrar a água, ele não viu o maná caindo do céu, o mar não se abriu diante dele, não tinha nenhum milagre extraordinário na vida de Abraão, mas ele começa como o pai da fé. Por que Abraão era o pai da fé? Se o máximo que ele fez foi levantar o cutelo e nem fez o que precisava fazer. Deus não permitiu. Por que pai da fé é esse? Aí eu quero chegar no segredo dessa mensagem. O que é da questão? Hebreus capítulo 11, nos versos 17 e 18. Porque diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava pronto a sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Deus disse, a sua descendência virá por meio de Isaque. Então Deus colocou ele à prova, e ele sabia, Deus vai fazer alguma coisa na vida de Isaque, não é na vida de Ismael, não é na vida de Eliezer, não é na vida de Ló, é na vida de Isaque. Se Deus me pediu, eu posso matar ele. Por quê? Olha o que diz o verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Por que Abraão era pai da fé? Porque ele sabia que se Deus me falou para entregar ele, eu vou entregar. Por quê? Porque Deus é poderoso para ressuscitar essa criança. A promessa de Deus está sobre ele e ele vai ressuscitar dos mortos para cumprir o propósito de Deus na sua vida, na sua família. Deus não vai abandonar os seus planos por causa do meu mimimi, por causa da minha incoerência, por causa dos meus gueri-gueri.
Deus vai cumprir, quer seja na vida de Terá, quer seja na vida de Abraão. Deus vai cumprir. Por isso que ele é o pai da fé. Porque ele acreditou em Deus até as últimas consequências. E quando Deus coloca você em prova, você olha para o cartão de crédito e fala assim, mas não dá para dizimar não. Quando Deus coloca você em prova, o que você faz?